pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula extra, né? Seguindo a proposta da aula extra, ela é uma aula feita a partir das inquietações de vocês e a partir disso a gente vai discutindo algumas questões, né? Essa aula específica é sobre globalização do esporte, que é um tema que eu confesso que eu desconhecia, né? Eu realmente já tinha estudado globalização de uma série de coisas, né? Até como quem está vendo essa aula aí do primeiro, segundo ano, vocês podem acompanhar o material do pessoal do terceiro ano, que a gente discutiu várias facetas da globalização e essa especificamente eu nunca tinha me dedicado até o presente momento. É a primeira vez que eu estou estudando isso, né? Então, nem de longe isso aqui é um vídeo definitivo sobre o tema, eu não tenho um domínio pleno desse assunto, porque é a primeira vez que eu estou estudando, eu li alguma coisa, mas eu não sei de tudo. E obviamente, assim como os outros temas, este debate sobre globalização do esporte, ele é um debate bastante amplo, porque vejam, o que é esporte? Né? O que é considerado esporte hoje? Aí já começa o primeiro debate, né? Porque a gente tem os esportes tradicionais, digamos assim, futebol, vôlei, atletismo, né? Enfim, as modalidades que tem nas Olimpíadas, digamos assim. Ok. E boa parte da literatura sobre globalização do esporte trata desses esportes, né? Desses esportes já consagrados, digamos assim. Mas a gente tem os esportes eletrônicos agora, que é um fenômeno que ganhou muita intensidade de 2010 para cá. Então, além de ser uma literatura bastante recente, bastante nova, né? A gente tem menos de 10 anos de efervescência, e eu posso dizer que nos últimos 3 ou 4 anos que os jogos eletrônicos, no sentido dessa globalização, estão sendo estudados de uma forma mais intensa, a gente tem muito pouco tempo de estudo sobre isso. Então, são fenômenos que a gente tem pouca literatura, né? Pouco tempo de estudo, né? E é um debate também à parte, né? Digamos, não tradicional dessa literatura. Eu vou mais hoje pela literatura tradicional, né? Pelos esportes tradicionais, né? Futebol, vôlei, basquete, enfim, esses esportes mais consolidados, né? Que tem, porque no fundo o debate sobre globalização do esporte, ele é um debate que não obviamente, eu estou falando de sociologia, né? Provavelmente na educação física, em outras matérias, se estude diferente isso, mas na sociologia, o debate sobre a globalização do esporte, ele é um debate sobre identidades nacionais e questões relacionadas aos países, tá? É este debate que a sociologia vai fazer, tá? Então, como é minha disciplina de sociologia, eu vou dar a direção de sociologia da globalização do esporte, tá? Não é melhor nem pior, ela é diferente de outras matérias. Por isso que vocês vão perguntar isso para outros professores, provavelmente eles vão dar uma visão diferente. Eu vou trazer aquilo que eu vi dentro da sociologia. E quando a gente vê dentro da sociologia, a gente estuda, primeiro, uma questão, um ponto, né, que o esporte aciona normalmente, e é muito comum a gente ver, é a questão da identidade nacional, ou o nacionalismo, né? Esporte tem essa dimensão, digamos assim, não vou dizer essa propensão, mas é uma dimensão que o esporte acaba tendo. Quando tem competições internacionais, né, campeonatos mundiais, né, Olimpíadas e coisas do gênero, as identidades nacionais são acionadas. E os embates políticos entre países acabam emergindo através do esporte. Então, por exemplo, as rivalidades que existem entre países, elas se manifestam nesses eventos, né? E em geral, os governos investem dinheiro para ser competitivos. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, bem durante a Guerra Fria, né? Que a gente sabia, tinha o bloco capitalista, né? Que o principal representante do bloco capitalista é os Estados Unidos, e a gente tinha o bloco socialista, com o principal representante do bloco socialista, a União Soviética, né? Quem vocês acham que eram as disputas por medalhas nas Olimpíadas? Entre União Soviética e Estados Unidos. Eles eram os países que mais investiam nisso.
Eles dedicavam muito recurso a produzir atletas para serem competitivos nas Olimpíadas. Ou seja, aquela dimensão da geopolítica mundial, né, o conflito, a Guerra Fria, né, o conflito, a tensão contínua entre Estados Unidos e União Soviética se manifestava dentro das Olimpíadas. Então, era um evento internacional que também representava essa dimensão de conflito latente que existia entre os blocos capitalista e socialista naquele momento. Tá? E o esporte acaba tendo essa dimensão. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Então, essa dimensão de uma globalização do esporte, desses esportes que acabam tendo ao redor do mundo. E isso também envolve, sobretudo no contexto que a gente vive, uma discussão muito importante, mas muito importante, sobre identidade nacional. E identidade nacional, ou patriotismo, que a gente pode, enfim, tem vários nomes para a mesma coisa, ela tem várias nuances, tá? A gente não pode definir assim, mas tem duas dimensões que eu vou tratar como identidade nacional positiva e identidade nacional negativa. Tá? São duas dimensões, eu vou tentar colocar nessas questões para ficar mais fácil da gente entender. Uma dimensão, que é a positiva, ela é uma dimensão de um certo orgulho nacional, mas por a pessoa ter digamos, ela se sentir bem por pertencer àquele país, tá? E não só isso, ele vem junto com um senso de cuidado ao país. Ou seja, digamos, eu sou brasileiro, então mais do que eu mostrar para os outros que eu sou brasileiro, eu cuido do meu país. Então, ao cuidar do meu país, eu expresso isso através dos jogos, assim, expressando assim o quanto eu sou feliz vivendo aqui e tudo mais, e isso se demonstra também no quanto eu torço pelos times brasileiros. Tá? Isto é uma possibilidade de identidade nacional positiva. Vejam, ela não é destrutiva, ela é propositiva, né? Por exemplo, eu gosto do meu país, eu cuido do meu país, então se eu cuido dele, quando eu estou torcendo para o time, eu estou cuidando, zelando por aqueles jogadores que pertencem ao meu país, que eles querem que eles vá bem e tudo mais. Beleza, esta é uma identidade nacional, tá? Que infelizmente, essa positiva, ela é a menos acionada, tá? Porque, em geral, essa ideia de identidade nacional, sobretudo com os processos de globalização, ela foi enfraquecida, muito enfraquecida, né? Então, as pessoas hoje elas não ligam muito se elas vivem num país ou em outro, né? Elas não estão muito preocupadas com isso. E isso diminui, não é que não estou muito preocupada, mas essa ideia de identidade nacional ela diminui. E quando ela aparece, quando ela tem aparecido, né, e se expressado nos ambientes públicos, é a identidade nacional negativa, tá? E a identidade nacional negativa, ela é essencialmente excludente. Ou seja, eu sou o melhor e os outros que são estrangeiros, os outros que estão aqui e não nasceram no país que eu pertenço, são lixo humano, tá? Essa é uma identidade nacional muito complicada, é a mesma identidade nacional que deu origem a coisas terríveis na história como o nazismo, e essa identidade nacional é essencialmente xenófoba, tá? Ela tem uma xenofobia latente e é uma identidade nacional muito fácil de identificar hoje nos contextos, sobretudo europeus, em função dos refugiados e imigrantes das colônias da África e Ásia que conseguiram cidadania na Europa e estão morando lá hoje. Hoje a gente sabe que a Europa tem muitos refugiados, né, muitos imigrantes dos países que os países europeus tinham como colônia antigamente, né, e isso fez com que essas pessoas migrassem, né, para esses países. A França hoje é um país cheio de imigrantes, né, sobretudo de colônias, né, então. E nesses lugares a xenofobia negativa, ela tem crescido muito, 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 muito mesmo, tá? E
E isto também se expressa no esporte. E aí é uma coisa interessante, como o esporte ele pode ser usado como um ponto de reflexão política para várias questões que a gente não se dá conta. Como, por exemplo, vamos pegar a França especificamente, se vocês verem a seleção de futebol francesa e vocês verem o nome das pessoas que estão ali, vocês vão ver que a grande maioria não é francês. Francês, assim, de família, sei lá, 20, 10, 15 gerações na França. Não, a maioria das pessoas que estão ali jogando são pessoas com nacionalidade francesa, mas que vieram de países que eram colônias francesas na África. Ou seja, todo o colonialismo dos países europeus também aparece inevitavelmente nos esportes, em diferentes esportes, né? É a mesma coisa. A gente vai pegar lá outros países, né? Bélgica e vários outros, né? Holanda e tal. A gente vai ver vários esportistas que não têm um perfil físico, né? E uma nacionalidade necessariamente daqueles países, né? Eles foram cooptados para lá para justamente e é conseguida a nacionalidade para eles atuarem no esporte, né? Então, isto existe, né? Isso mostra, deixa latente essa política, né, antiga e bastante perversa, né? A gente não pode esquecer, quando a gente estuda esse tipo de dimensão, né, que o colonialismo europeu ele foi muito perverso, né? E isso acaba aparecendo, ficando cristalizado também quando a gente analisa os esportes, os times nacionais e quando a gente olha, né, esses campeonatos internacionais, campeonatos mundiais, né, todos, isso fica bem evidente. Então, quando vocês olharem, né, vão pegar pegam os países, tentem identificar o nome das pessoas que estão ali e dar uma pesquisada na nacionalidade deles, que vocês vão ver que muito país europeu faz isso. Eles cooptam, né, pessoas, dão nacionalidade, né, para as pessoas que são de países das colônias africanas, né? Então, também a gente discute isso. E claro, estou trazendo, como eu falei, o debate clássico, a gente discute colonialismo, discute questões geopolíticas, né, discute conflitos internacionais e tudo mais. Isso tudo também fica impresso no esporte. O esporte ele é um produto social e, enquanto produto social, ele espelha outras coisas que existem na sociedade também, né? Óbvio que nem tudo é ruim, né? Nem tudo é tão perverso, porque o esporte, felizmente, né, e eu acho que dentro das atividades humanas isso é uma coisa fantástica do esporte, que ele é incentivar a união dos países, porque também, né, a gente vê muito de solidariedade entre países, solidariedade entre esportistas, muitas vezes entre países que têm conflito, né, que às vezes um esportista simpatiza com o outro lado, um outro país, que, enfim, a gente viu alguma questão nas Coreias, né, do Norte e do Sul, que atuaram em conjunto em alguns esportes e tudo mais. Isto é interessante porque ele permite também que alguns conflitos, que alguns problemas que os países acabam tendo sejam, pelo menos durante um período, diminuam, né, e as pessoas consigam conversar ou dialogar. Então, o esporte ele também tem esse caráter conciliador também em alguns contextos. Então, isso é bastante interessante. E além disso, né, que nem eu comentei lá no início, a gente tem ainda os esportes eletrônicos, que é um outro universo, né? Os esportes eletrônicos, eu acredito que hoje, dentro do que a gente pode pensar em globalização do esporte, são os esportes que mais globalizam, né? A gente vai pegar os times, né, de jogos eletrônicos, eles não necessariamente têm uma nacionalidade, né, bastante definida. Alguns times, claro que tem times basicamente só de brasileiros e coisa do gênero, né? Claro que, sobretudo, jogos eletrônicos cooperativos, né? E isso é muito comum de ter, em geral, pessoas da mesma nacionalidade que falem uma mesma língua, né? Porque existe a questão da comunicação que é necessária durante o jogo,
Então tem alguns impeditivos aí, né? Então é muito mais fácil um time só de brasileiros ou só de uma nacionalidade, ou que todos falem inglês ou outra língua, né? Mas dentro dos esportes eletrônicos tem uma certa fluidez nas nacionalidades, fluidez nos jogadores. Então, mesmo, né, alguns de vocês devem acompanhar jogos que nem o League of Legends, né, o Counter-Strike e outros jogos eletrônicos. É muito comum ter jogadores de mais de uma nacionalidade em cada time, né? A gente vai ver dos times europeus, tem jogadores da Coreia, jogadores dos Estados Unidos, né? Eventualmente um outro brasileiro acaba indo para lá também. Então, isso acontece nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui, eventualmente, vem coreanos, né? Vem gente de outros países da América Latina, Portugal, né? Então, França, né? Que já circulou pelo Brasil também. Então, a gente acaba tendo uma facilidade, porque são os jogos eletrônicos, como são peças, né? Cada pessoa é como um jogo de xadrez, né? Em geral, cada pessoa dentro do time é uma peça, né? E os níveis de comunicação exigido ali, em geral, que a pessoa fale português, né? Ou enfim, fale alguma língua. Como os times não são tão grandes e a estrutura dos jogadores não é tão grande, não é que nem um time de futebol, por exemplo, que tem que ter uma equipe técnica gigantesca, tem que ter uma infraestrutura muito grande para um time de futebol funcionar, um jogo eletrônico ele é bem mais enxuto. Ele é muito mais barato do ponto de vista financeiro e hoje, né, sobretudo, alguns jogos eletrônicos mais populares, eles são muito mais rentáveis. A quantidade de dinheiro que que um clube joga dentro de um esporte eletrônico, ele tem um retorno muito maior, às vezes, por dinheiro gasto do que em outros jogos, né? Então ele é bastante rentável, muitas pessoas assistem, enfim, tem uma relação com isso. E isso permite, né, e os salários também dos jogadores são muito mais baixos que os jogadores de futebol, por óbvio, né, que esses outros jogadores se contentam com salários bem menores. Consecutivamente, é muito mais fácil contratar pessoas de outros países, né? Então trazer pessoas é relativamente fácil, até porque também quem joga em geral são mais jovens, né? A média de idade de jogadores é 20 e pouquinhos anos, né? Então é bastante tranquilo trazer, enfim, manter e sustentar nos times. Então tem uma certa fluidez de jogadores ao redor do globo em relação a esses times, né? Mas vejam, ao mesmo tempo que esses jogos são feitos na internet, né, que acaba tendo os campeonatos todos são transmitidos, né, por streaming, né, tu consegue assistir em geral campeonatos de qualquer parte do mundo, desde que tem acesso à internet, né, porque em geral tudo é transmitido em YouTube ou outros canais da vida aí. E isso permite com que a pessoa acesse, né? Se eu quiser acompanhar os campeonatos dos Estados Unidos, eu acompanho, na Europa eu acompanho, na Oceania, enfim, no lugar que for. E isso também enfraquece um pouco essa ideia que eu trabalhei antes, de identidade nacional. Porque é muito comum, dentro desses esportes, pessoas brasileiras torcerem para o time dos Estados Unidos ou para times europeus. Então isso não é raro. Tá? Ou pessoas acompanham muito mais os campeonatos europeus, por exemplo, do que o brasileiro. Isto é possível, né? e ocorre com uma certa frequência. Então, porque justamente como é tudo internet, né? Eu ver aqui, eu ver lá, dá no mesmo. Se eu acho que o campeonato de outra região é mais interessante que o da minha, né? Onde é que eu vivo, eu olho de lá e ligo dane-se, né? Para os times daqui. Então, isso gera uma flexibilização justamente da identificação com os times nacionais e também com essa ideia de acionamento de identidade nacional ou coisa do gênero, né? Embora também aconteça isso nos campeonatos, mas é um pouco mais fraco do que times mais clássicos, né? Como futebol e outros times, tá? Então, é um pouco diferente essa relação, né? E, por último, e não menos importante, né, existe uma outra dimensão que faz parte da globalização do esporte,
né? Porque mais que globalizar o esporte, né, que os esportes sejam, que as pessoas transitem, né, que os times cooptem gente de vários lugares e tudo mais, que as pessoas transitam ao redor do globo. Isso acontece com quase todos os esportes, né, não é só os eletrônicos. Você tem os eletrônicos, mas no futebol acontece muito isso, né? Quantos brasileiros, né, jogam na Europa, na Rússia, né, na China e em tantos outros países, né? Isso acontece, né? E outros, né, argentinos, uruguaios jogam aqui, enfim, a gente tem uma troca de jogadores ao redor do globo, muito comum. Mas mais que isso, a gente tem uma dimensão também de espetacularização dos jogadores, né? Hoje, jogador de futebol, ele não é só jogador de futebol, ele também é uma celebridade, né? E não só jogador de futebol, jogadores em geral de alto desempenho, de esportes que têm visibilidade, a grande visibilidade, acabam se tornando espécie de celebridades. Isso acontece com jogos eletrônicos, isso acontece com um futebol, né, que no Brasil é bastante importante, e em outros países com os outros jogos de futebol. Nos Estados Unidos o futebol americano é muito importante, né? Beisebol, né? São jogos assim que basquete, né, que atraem grandes públicos e tudo mais. E os jogadores desses esportes, né, daqueles esportes que os países consideram mais importantes, eles se tornam celebridades, eles aparecem muito na televisão, eles fazem propaganda, eles têm um apoio midiático muito grande e eles são influenciadores, né? Então a gente acaba tendo hoje também, através da mídia, né, essa dimensão de tornar esportistas, né, de jogos que têm grande audiência, celebridades, né, e essas figuras vão compor, né, as propagandas e tudo mais, e vão captar dinheiro também para os clubes, né? O clube hoje, ele não ganha dinheiro só com os jogos, ele ganha dinheiro também com as celebridades, né? com esse culto, né, às celebridades que existem nos jogadores. Então, por exemplo, tem um jogador novo lá que é uma celebridade em determinado lugar, quando ele for jogar naquele time, ele vai vender mais camisetas daquele time, né? Às vezes lota mais os jogos, porque as pessoas querem ver aquele jogador lá jogar, porque ele é um jogador muito importante e tudo mais. Então, essas coisas acontecem, tá? Então, a gente acaba tendo isso, é uma coisa bem contemporânea, porque como a gente vê, né, a mídia tendo essa atuação mais ampla dentro da globalização, né, a imagem dos jogadores também circula ao redor do globo, né, e isto faz com que esses jogadores sejam celebridades em mais de uma parte do mundo e tudo mais, e tenham um sensacionalismo em relação a eles. Então isso também faz parte da globalização do esporte, né, outros esportes, né, e tudo mais. Mas claro, como eu falei, eu não vou entrar em especificidade do esporte, porque cada esporte é um universo à parte, né? Vai ter características de globalização diferentes e vai ter dinâmicas diferentes, né? Então, eu estou falando num contexto bem geral, né? Só separando jogos tradicionais, digamos assim, jogos eletrônicos, que são mais modernos, mas mesmo assim cada jogo eletrônico tem suas peculiaridades, cada jogo tradicional, né? Futebol tem sua peculiaridade, vôlei, basquete, atletismo, enfim, ginástica, né, e tantos outros esportes que existem, cada um tem a sua peculiaridade, essa lógica de funcionamento e um universo à parte. Então, em geral, quando alguém estuda a sociologia do esporte, né, ela não só estuda a sociologia do esporte, ela estuda um esporte, né, específico, e ela vai a fundo ver como é que aquele esporte funciona e tudo mais, as dinâmicas e tudo mais, e como é que esse esporte se globaliza, como é que são as interações internacionais dele e tudo mais, tá? Então, tem isso. Ficamos por aqui por hoje, espero ter clareado um pouco ou deixado com vocês com mais dúvidas, mas no bom sentido, né? Não que tenha ficado confuso o vídeo, espero que tenha ficado claro, né? Mas que tenha feito vocês pensar um pouquinho sobre o tema, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem bem, né? Se cuidem e nos vemos na próxima. Grande abraço!